Fala pessoal, Shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4:13. Esse é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia e talvez só de falar a referência, Filipenses 4:13, você já lembrou aí dessa frase. Esse versículo é uma frase bem simples, bem rápida, mas se você não se lembrou só pela referência, só do falar Filipenses 4:13, quando você abrir o texto, você vai perceber que certamente em algum momento, no mínimo, você já ouviu alguém falar isso, tá bom? Então vamos ler Filipenses 4:13. Antes de estar lendo a palavra, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal e a estar conosco diariamente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Filipenses 4:13, gente, uma frase bem simples que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, além de muito lindo, bastante motivador, né? Talvez essa seja a razão. Ele é muito utilizado num contexto, digamos assim, motivacional, do qual eu não sou contra. Eu sei que tem pessoas que têm um pouco de resistência a discursos motivacionais. Eu sou contra discursos motivacionais vazios, mas tem alguns que realmente têm uma essência verdadeira e nos relembra de algumas coisas verdadeiras, despertam em nós alguns ensinamentos que são preciosos para toda a vida. E o fato de estar num contexto motivacional não significa que ele é necessariamente, digamos assim, uma força para você vencer tudo, sabe? Que é como normalmente as pessoas leem Filipenses 4:13. Quando você lê assim, tudo posso naquele que me fortalece, você pensa, poxa, eu posso tudo, eu posso passar na prova, eu posso conquistar uma vaga de emprego, eu posso vencer na vida, eu posso tudo, posso conquistar tudo, porque eu estou firmado naquele que me fortalece, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas deixa eu te dar notícia, né? Se ninguém te falou, ou se a vida não se encarregou de te mostrar isso, ninguém vence tudo na vida. Ninguém vence tudo na vida. Nós sempre teremos várias derrotas. E sim, que bom. As derrotas elas também nos ensinam. Os dias ruins não são nossos coveiros, são nossos professores. Se você tiver o Espírito Santo de Deus no seu coração, pode ter certeza. Ele vai te ensinar muita coisa boa através dos dias ruins. A Bíblia fala, por exemplo, que é melhor para nós estarmos num funeral do que em determinadas festas. Porque embora o clima do funeral seja um clima pesado, um clima de tristeza, ele nos leva a algumas reflexões, algumas perspectivas de vida que revolucionam todo o nosso olhar para a vida e toda a nossa atitude para a vida, não é verdade? Então, eu estou até lembrando aqui que tem dois lutadores. Um é o mais, talvez, o maior lutador de todos os tempos de MMA, considerado assim por muitos, que é John Jones. E John Jones é filho de pastor, para quem não sabe, né? E o John Jones tem uma tatuagem. Ele tem várias e uma delas é Filipenses 4:13. E aí eu tô lembrando que essa semana também eu vi, se não me falha a memória, um lutador brasileiro, esse mais jovem, né, de outra geração, lutador de jiu-jitsu chamado Diogo Reis, muito conhecido ele no ramo do jiu-jitsu. Ele também tem uma tatuagem escrita Filipenses 4:13. Eu já vi vários lutadores ou com esse termo Filipenses 4:13 ou com o próprio versículo escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse versículo, à primeira vista, é recebido como algo assim, olha, você vai poder vencer tudo porque Deus está com você. E se Deus está com você, você vai vencer tudo. Isso é um engano, porque o fato de nós estarmos com Deus não nos garante vitória em tudo, sabe? Eu conheço pessoas que são cristãos sinceros, pessoas de Deus, pessoas profundas em Deus, não são pessoas emocionadas, são pessoas profundas em Deus, mas tiveram o seu relacionamento amoroso, o seu casamento fracassado. Tiago, então qual a razão? Se a pessoa era de Deus, se a pessoa fez tudo certo, por que deu errado? Simples. Casamento é uma via de mão dupla. Ele não consegue ser sustentado por uma pessoa só, você entende? Então a pessoa pode ser de Deus, fazer tudo certo, amar de verdade, fazer todo o seu papel corretamente no mais alto nível de excelência, e a outra pessoa simplesmente, assim, tem vários motivos, ela pode querer desistir da relação, pode acontecer traição, a pessoa pode virar a cabeça, pode deixar de amar, isso é uma série de coisas em que você que fez tudo certo não controla isso. Entende? Você não controla o coração da outra pessoa. Pode acontecer também de você ser a pessoa ali que se dedicou aos estudos, que você orou, que você buscou, que você fez o seu melhor.
Mas, infelizmente, quem pegou aquela vaga de emprego foi alguém que não se dedicou e não se preparou tanto quanto você, mas tinha uma peixada lá dentro. Compreende? Gente, a vida é isso. O problema é que nós somos muitas vezes tão enfeitiçados. Eu nem iria falar essa palavra aqui, mas se sair eu vou mantê-la. Nós somos enfeitiçados com alguns discursos que são doces aos ouvidos, mas que não condizem com a verdade. E a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente tem que ouvir o que a gente precisa ouvir, sabe? Nós vamos ter derrotas na vida, sim, e algumas delas vão ser injustas aos nossos olhos, sim. É o famoso você fez tudo certo e deu tudo errado. Descansa em Deus, confia no Senhor, aprende as lições da vida, aprende as lições que isso está te ensinando e segue em frente, porque isso não é o fim. Agora, Tiago, já que o tudo posso naquele que me fortalece não é uma garantia de que eu vou vencer em tudo, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo então? Então vamos lá. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, esse termo Filipenses relacionado à cidade de Filipos, tá? O apóstolo Paulo escreve isso, provavelmente, segundo os teólogos, ele estava preso em Roma, e a cidade de Filipos seria ali no que hoje seria mais ou menos o norte da Grécia, sabe? Então ele manda a carta para essa igreja, e essa igreja foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo fundou ali naquela região. Então ele está fazendo uma carta pastoral para esse povo que já conhece, ele fundou a igreja, ele tem autoridade sobre aquelas pessoas, e ele preso escreve aqui, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, quer dizer, primeira, depois de tantas que a gente já falou aqui, né? Mas a primeira coisa que eu de fato anotei aqui é o seguinte, essa frase não é uma frase de super-heróis, é uma frase de rendição. Essa frase não é uma frase de super-heróis, é uma frase de rendição. O tudo posso naquele que me fortalece, na prática, deixa eu traduzir para você, deixa eu espremer esse texto para você, mastigar para você esse texto. Na prática, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu sou capaz de passar por qualquer situação sem desfalecer, porque eu estou fortalecido por alguém. Esse alguém é Deus. Entende? Então ele não está dizendo assim, ó, eu vou vencer todas as batalhas da vida porque Jesus está do meu lado. Não, não. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu aguento qualquer pressão, eu aguento qualquer tranco, eu aguento qualquer derrota, porque eu estou sendo fortalecido pelo Senhor. A verdade é que o evangelho não é um chamado para a gente ser, digamos, para a gente dar certo aos nossos olhos. O evangelho é um chamado para nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então vai ter dia que você vai ganhar dinheiro, vai ter dia que você vai perder dinheiro. Vai ter dia que você vai olhar para o seu filho vai dizer te amo, vai ter dia que você vai olhar para o seu filho vai se irritar com você, porque ele não tem a maturidade para te amar como você o ama. Vai ter dia em que você vai ganhar uma promoção de emprego, vai ter dia que você vai ser despedido do emprego. Vai ter dia que a pessoa que você ama, você vai dar uma investida de amor e você vai ser correspondido. Vai ter outros dias que você não vai ser correspondido. Vai ter dias, meu irmão, que você estuda e você aprende o assunto e não esquece mais. Mas vai ter dias também que você vai estudar, e meu Deus, o assunto não entra na cabeça, Tiago, como é que eu faço que o Espírito Santo me ajuda? Dias bons e dias maus. A maturidade cristã que nos leva, ou seja, o que é a tradução de maturidade cristã? É o quão parecido com Jesus você é, tá? Isso é maturidade cristã. Quanto mais parecido com Jesus você é, mais você suporta as tribulações da vida sem desfalecer. É isso que esse versículo nos fala. E é impressionante, rapaz, Deus dá essas palavras aqui pra gente. Segunda-feira, vamos começar o dia aqui com tudo, que você vai vencer, que você vai ganhar o carro novo, a casa nova, a pessoa, Tiago, eu quero casar esse ano, você vai casar esse ano, vai ter filho, vai abrir ventre, vai não sei o que, uma palavra dessa aqui, Tiago, a palavra mais motivacional da Bíblia, você acabou de destruir ela, mas é isso que a palavra nos fala. Porque esse é o contexto que o apóstolo Paulo quis dizer, entende? O apóstolo Paulo, pra você ter ideia, eu falei aqui dias atrás, e reitero isso, tá? Reitero. O apóstolo Paulo, na minha opinião, isso aqui é opinião, Thiago, não é teologia, não é arqueologia, não é o grego, o hebraico, é opinião pessoal, pensamento meu. O apóstolo Paulo deve ser o top 1 cristãos de todos os tempos. Talvez alguém perguntar assim, Thiago, quem foi o cara mais crente da história inteira, o apóstolo Paulo? Mas e os 12 discípulos? Meu irmão, o apóstolo Paulo... Assim, claro que isso é uma coisa carnal, né? Essa coisa de ficar pensando quem é mais crente do que quem. Mas só para você entender o nível de que é o apóstolo Paulo.
Se alguém me perguntar, você vai falar, esse cara aqui é o cara, o top número 1. Abaixo de Jesus, é o cara número... Apóstolo Paulo foi preso várias vezes. Apóstolo Paulo tomou picada de cobra venenosa. Apóstolo Paulo foi apedrejado várias vezes. Apedrejado e dado como morto. Apedrejado e dado como morto. O apóstolo Paulo foi traído incontáveis vezes. O apóstolo Paulo passou por situações que eu posso garantir para você, a gente não conseguiria passar nem 1% do que esse cara passou. Aí você pergunta, Tiago, então como é que ele suportou tudo isso? Sabe por quê? Ele podia tudo naquele que o fortalecia. Meu irmão, você não está entendendo o poder de Deus que está inserido nesse versículo aqui. Deus te capacitando para você passar por todas as situações sem desfalecer. Você passar por todas as situações. Pense aí. Quantas situações você já passou que na força da sua carne você teria jogado tudo para cima? Hã? Pense aí. Meu irmão, minha irmã, tem situações que eu passei, você passou. Eu não sou privilegiado, todo mundo passou por situações que talvez se olhasse, Thiago, pelos olhos da carne, talvez não era nem para eu estar mais aqui nessa terra. Eu teria jogado tudo para cima, né? Teria feito uma besteira, eu não aguento, eu não aguento. Mas o Senhor vai lá e nos dá uma medida, Ele nos estica, Ele nos sustenta de um modo que nem a gente imaginava. A gente está lá dizendo, eu não aguento, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Olha a gente aqui aguentando. Olha a gente aqui de pé, sendo sustentado pela graça de Deus. E muitas vezes, saindo mais fortes da situação. Amadurecidos, sabe? Muitas vezes sendo... É interessante que mandar até um abraço pro Lucas. Tem vários Lucas aqui no devocional, né? Que estão aqui diariamente. Mas esse em especial, falando do Lucas, esposo da querida Amanda, um casal lá da nossa igreja, um casal de Deus. E o Lucas, ele falou que estava assistindo alguns devocionais. Lucas faz jiu-jitsu, né? Se não me engano, faixa marrom. Marrom ou preta, me perdoe, Lucas, agora eu esqueci. E aí o Lucas me viu na igreja e falou assim, rapaz, eu tava assistindo os devocionais passados, você gosta de luta mesmo, né? Todo devocional você fala alguma coisa de luta. Eu falei, meu irmão, lutar é a melhor coisa do universo. O paraíso é a luta, o combate. Aí eu tava pensando no jiu-jitsu, e quando o cara começa a praticar jiu-jitsu, meu irmão, é loucura. Você pensa, não, eu vou desistir, aqui não dá, a respiração tá ofegante, você não tem força, você não sabe o que fazer. Você vai aprendendo ali aos poucos que aonde você acha que não tem nada para fazer, você fala, oh, isso aqui é o fim. Aí você descobre que tem 785 coisas que você pode fazer, sabe? Toda situação que você acha que é o fim, tem 785 coisas que você pode fazer. Com a mão direita, com a mão esquerda, com a perna direita, com a cabeça, com o braço, de tal forma, isso, assim, blá, blá, blá. E você vai levando isso para a vida. E assim também é a nossa vida com Deus. Tem vezes que a gente fala assim, ó, não aguento mais, é o fim. Meu irmão, tem 785 coisas, formas, jeitos, saídas que você não está percebendo, mas Deus vai te mostrar. Se a caneta da nossa história tivesse na nossa mão, nossa história já teria acabado há muito tempo. Mas ainda bem que a nossa vida ela está sendo escrita pelo dedo de Deus. Ele tem a caneta da nossa história. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Aí tem uma outra coisa que eu quero passar para vocês aqui sobre esse texto, que é muito forte, que é o seguinte, quando a gente fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, Jesus ele não é um meio para a gente conquistar as coisas. E eu sei que eu talvez já tenha falado isso aqui no devocional, você já entendeu isso, mas deixa eu enfatizar isso, é muito importante. Algumas pessoas usam Jesus como meio. Observe que a Bíblia fala que Jesus é o início e o fim. O alfa e o ômega. Tiago, o que é que significa essa expressão alfa e ômega? A primeira e a última letra do alfabeto grego. Né? Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, a Bíblia sempre vai trazer Jesus como isso. E quando fala de princípio e fim, o alfa e ômega, significa assim, olha, ele está fora do tempo, ele está acima de tudo isso. Ele está antes de começar, ele está depois de terminar. Ele está muito além do que a gente consegue imaginar. Aí tem um certo compositor, um autor brasileiro muito famoso, que escreveu uma canção dizendo assim, ó, Deus é o princípio, o fim e o meio. E essa é a maior tragédia de hoje. A maior tragédia de hoje são pessoas que fazem de Deus um meio. Meu irmão, deixa eu contar um negócio. Um segredo aqui só para eu e você. O que eu já vi de psicopata
usar o nome de Deus para tentar, entre aspas, salvar casamento, não está escrito. Casamento que o cara batia na mulher, o cara traía a mulher, o cara ameaçava a mulher de morte, o cara fazia criminoso, as piores coisas. Não, mas Deus é o Deus da família, eu quero salvar minha família. Que família? Que família o quê, meu irmão? Que família o quê? Sabe? Então a pessoa usa o nome de Deus para conseguir o que ela quer, o que ele quer, o que o coração humano quer. Cuidado com isso, porque Deus não é meio. Às vezes a gente quer usar Deus para atingir os nossos fins. Nisso se escondem muitas vaidades nossas. Nisso se escondem muitos desejos carnais nossos. A gente usa o nome de Deus para poder abrir portas com outras pessoas, que as pessoas respeitam o nome de Deus. A gente usa o nome de Deus para anestesiar a nossa real intenção, que se a gente for cavar lá dentro do coração, sabe? Não tem Deus coisa nenhuma, um projeto pessoal. Muitas pessoas usam o nome de Deus para N coisa. O Brasil tá aí, vocês conhecem as notícias, não é coisa nova debaixo do sol. Sempre teve, sempre vai ter. As pessoas usam o nome de Deus para tudo, na história, para coisa boa, para coisa ruim. Bota Deus, cuidado com isso. De Deus não se zomba, a gente não pode escarnecer do nome de Deus. Então, quando a gente fala assim, ó, tudo posso aquele que me fortalece, com esse caráter motivacional de que eu vou colocar o meu projeto pessoal e vai dar certo porque eu botei Deus na frente, cuidado com isso. Que você, meu irmão, não esteja nos seus... olha, tem uma coisa que eu já falei aqui há um tempo atrás, tem um tempo que eu não falo, vou repetir agora. Não chame Deus para os seus projetos, não. Faça melhor. Se lance nos projetos de Deus. Não, Thiago, eu tô aqui, olha, eu tenho um projeto, eu quero que você ore aqui para chamar Deus para esse projeto. Não, irmão, esqueça isso. Ao invés de você chamar Deus para os seus projetos, é melhor você entrar nos projetos de Deus. Porque pense bem, vamos aqui, vamos pensar aqui, pense bem. Quem é que projeta melhor, você ou Deus? Quem tem sonhos mais nobres, você ou Deus? Quem tem planejamento melhor, você ou Deus? Quem sabe mais das coisas, você ou Deus? Quem tem mais recursos, você ou Deus? Será que não é mesmo melhor a gente se lançar nos planos de Deus do que chamar Deus para os nossos planos? Entende? Será que não é mesmo melhor? Agora, os planos de Deus vão envolver desafios que não estão no nosso roteiro. Quando você vê lá a história de Jesus acalmando a tempestade, né? Você vê Jesus vai lá, acalmando a tempestade, não. Jesus andando sobre as águas, é uma outra história. Jesus andando sobre as águas, e a Bíblia fala que havia uma grande tempestade na hora. Havia uma grande tempestade, aí Jesus vai até os discípulos de modo sobrenatural mesmo, né, andando sobre as águas. Aí tem toda aquela história, Pedro, né, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo e tal. Aí Pedro começa a andar sobre as águas, depois ele afunda, aí Jesus segura ele, coloca no barco, acalma aquela ventania. Aquela tempestade que os discípulos passaram não foi desobediência, não. Tem gente que pensa assim, ó, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Desobedeceu a Deus, está pagando preço mesmo. Não, gente. Jó também não desobedeceu a Deus, não. Se você for ler a história direitinho ali da tempestade, a Bíblia fala que Jesus mandou os discípulos pegarem o barco e passarem logo para o outro lado. Talvez não era nem um horário bom, sabe? Entre aspas, para passar. Mas Jesus mandou apertar o passo, ó, sai daqui urgente. O pessoal estava começando a querer levantar Jesus como rei carnal aqui na terra, né? Esqueci a palavra agora. Como um rei de Israel mesmo, carnal, político. Aí Jesus, para os discípulos, para aquilo não entrar no coração dos discípulos, ele falou, ó, vai para outra margem urgente. Aí talvez os discípulos até pensaram assim, poxa, agora não é um horário bom, né? Não é um horário bom para botar mais. Mas o mestre mandou. Mas chegou ali no meio da minha uma tempestade. E quantas vezes acontece na nossa vida, cara? Quantas vezes? Começa assim a obedecer a Deus, fazer tudo correto. Seguindo aqui a direção de Deus. Aí daqui a pouco vem a tempestade, você começa a pensar onde é que eu fui me meter. Onde é que eu fui me meter quando eu disse sim para Deus? Quando eu disse sim para esse chamado, quando eu disse sim para esse ministério, quando eu disse sim para... Onde é que eu fui me meter, Senhor? Tiago, você falou para falar de Jesus para meus vizinhos, meus amigos, não sei o que, agora estão fofocando com o meu nome no condomínio. Você falou para se posicionar e tal, e agora estão me perseguindo. Você falou para isso e aquilo, a Bíblia mandou, e agora parece que minha vida virou de cabeça para baixo. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Tá tudo dentro do plano de Deus. Me prova na Bíblia, Thiago. Qual é o nosso modelo? Jesus, né? Irmão, pega o ministério de Jesus. Teve milagre, teve salvação, teve uma série de coisas boas.
Mas teve perseguição, teve mentira, teve calúnia, teve traição. Mataram Jesus. Você tem ideia do que é isso? Os caras mataram Jesus, velho. Velho, botaram Jesus e Barrabás. O pessoal acha que Barrabás é tipo um ladrão de galinha, tal, sabe? Aquele ladrão lá que é conhecido ali no bairro e tal, que é preso, aí solta, aí é preso de novo. Não, não, meu irmão, Barrabás era para aquela época, né? Mal comparando, para aquela época, sobre os dias de hoje, Barrabás seria um terrorista internacional. Tô dizendo a você. Barrabás seria um terrorista internacional daquela época. Quem prendeu Barrabás foi o Império Romano. O cara era uma ameaça pro Império Romano. Aí botaram lá Cristo ou Barrabás. O pessoal falou, não, solta Barrabás, crucifica Jesus. Você tem noção do que é isso, velho? Você tem noção do que é isso? Agora, mais profundo ainda, você tem noção que tudo isso fazia parte do plano de Deus? Tem noção disso? Alguns discípulos, eu fico pensando nos discípulos, olhando assim, pensando assim, rapaz, deu tudo errado. Quase que a gente consegue aí, rapaz, erguer o cara como Messias. Poxa, ia ser um rei retado, hein? Ia vencer o Império Romano. Infelizmente, para 45 do segundo tempo, mataram Jesus. Tava tudo dentro do plano do Pai. É porque a gente é viciado em conforto. Então, tudo que não é confortável pra gente, acha que tá fora da linha, fora do plano, sabe? Cuidado com isso. Cuidado com... É melhor estar fora do conforto do que estar fora do propósito. Eita, meu Deus do céu, Jesus. É melhor estar fora do conforto do que estar fora do propósito. Então vamos lá. Quando a gente fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, Cristo não é o meio para você conquistar os seus planos. Cristo é o motivo para você fazer o que você faz. Cristo é o sustento, Cristo é o objetivo, Cristo é o propósito. E para a gente fechar aqui, senão a gente termina hoje, eu quero fechar dizendo que a fé madura é a fé que suporta o dia mal sem desistir de Deus. A gente leu Filipenses 4,13, né? Mas eu quero voltar com você agora para o 12, versículo 12, para você entender aqui a evidência de tudo que eu falei. Eu podia substituir aqui mais de 20 minutos de devocional só lendo o versículo 12. Para você entender que a Bíblia, às vezes, ela traz coisas óbvias, a gente demora de pegar no coração. Olha o que diz, versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando se fala de contente, Paulo não está dizendo aprendi o segredo de vencer tudo. Ele não está dizendo aprendi o segredo de dar certo em tudo. Ele está dizendo aprendi a me contentar. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele coloca todas as condições. Aí no versículo 12 ele vai dizer, ó, aprendi o segredo. Né? Aprendi o segredo. Eu conheci alguém resiliente. Resiliente. Eu lembro que acho que um ano e meio, 2 anos atrás, estava ensinando minha sobrinha o significado da palavra resiliente. E hoje ela tem 10 anos, então ela deveria ter uns 8 anos de idade, por aí e tal. Aí eu ensinei o conceito para ela. Eu sei que para uma criança, talvez o vocábulo não seja tão fácil. Mas eu ensinei e dei alguns exemplos ali e pedi para ela me explicar, com as palavras dela, o que era ser resiliente. E ela deu uma explicação interessante, que não era a explicação exata, né, do conceito de resiliência, mas eu achei interessante a explicação dela. É interessante botar a criança para ela, a criança explicar, para você saber como a criança entendeu. Aí ela falou, me dá um exemplo do que é resiliência. Ela falou assim, é quando você achava que era o fim, mas você consegue mais. Ela falou assim, você achava que era o fim, mas você consegue mais. E basicamente, bom, é um conceito correto, né? Numa palavra exata, assim e tal. Teologia, Thiago, que aula de teologia aí seria diferente, mas para uma criança de 8 anos foi uma excelente resposta. Você achava que não podia, mas pode mais. Porque a resiliência, basicamente, é aquela história da fênix, é o surgir das cinzas. É a capacidade de se reinventar, de se levantar. O mundo diz que é seu fim, você vai lá e se levanta. Sua família diz que é seu fim, você vai lá e se levanta. As pessoas dizem que é seu fim, você vai lá. A sua mente, teu coração, diz pra você, ó, é teu fim. Aqui realmente, negão, não tem jeito, acabou, já foi. Você vai lá e se levanta, não por uma força própria, mas sabe por quê? Olha só, eu quero te mostrar agora para fechar o devocional, ó. A palavra usada para fortalece no grego, e isso aqui, quem está no grupo de devocionais no WhatsApp vai receber todas essas anotações que eu separei aqui. Todo dia eu envio.
para entrar no grupo de devocionais, comentário fixado que está aqui na transmissão, tá bom? Entra lá que vai ser bem, você recebe o link do devocional e recebe também as anotações durante o dia. A palavra fortalece no grego é endínamo, que numa transliteração significa infundir poder sobrenatural. Então, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá um poder sobrenatural para suportar isso. Por que Paulo está dizendo assim, olha, eu sei o que é ser bem alimentado, eu sei o que é passar fome. Sei o que é estar bem vestido, sei o que é estar mal vestido. Sei o que é ter dinheiro, sei o que é ter escassez. Sei o que é estar no bom, sei o que é estar no ruim. Por que ele está dizendo isso? Não é porque ele é especial. Sabe? Porque talvez você olhe assim, Thiago, esse aí é o apóstolo Paulo. É o top 1 que você falou aí, é o fera dos feras. É o brabo dos brabos. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu consigo isso porque Deus me deu uma capacidade sobrenatural para suportar isso. Pela minha carne eu não suportaria. Agora para pensar. Se essa realidade profunda que nós conversamos aqui não é exatamente a sua realidade. De tantas situações de que pela sua carne, pela sua força, você não conseguiria continuar, mas o Senhor derrama poder sobrenatural para você continuar. Que talvez alguém, quando ouve a sua história, fale assim, rapaz, como é que você passou por isso e sobreviveu? Você fala, meu irmão, nem sei. Na verdade, você sabe que é Deus, né? Mas você não consegue explicar. Eu não sei nem como é que Deus fez. É sei que a gente está aqui de pé, sabe? Então, pensa nisso, lembra disso. E todas as vezes você estiver naquele dia assim, na pior, sabe, Thiago? Eu tô na pior, tô na bad, tô na fossa. Quando você estiver na pior, meu irmão, você vai lembrar de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me dá um poder sobrenatural para suportar o dia mal sem desistir de Deus. Você recebe essa palavra? Então que você a partir de hoje possa declarar esse versículo com muito mais profundidade. Tiago, mas eu quero me motivar com ele, jogue duro, não quero anular isso não. Mas a profundidade que tem isso aqui não vai te fazer só vencer, vai te fazer suportar as derrotas da vida e se reinventar, se levantar, continuar, porque Deus te dá essa capacidade de você passar por todas as circunstâncias sem ser destruído. Você crê nisso? Você recebe isso? Então vamos orar para a gente fechar o nosso devocional. Antes de nós orarmos, eu quero convidar você para deixar um like nesse vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Se você, olha, inclusive chamar a atenção, eu tenho visto em vários canais e percebi também, eu como usuário do YouTube, não sei por qual razão, você se inscreve no canal e quando você vai perceber, poxa, eu não estava inscrito. A pessoa ficou, desinscreveu a pessoa do canal, não sei se é algum bug do YouTube, não sei o que é que acontece, já aconteceu comigo, tem acontecido em outros canais. Então, se você está aqui todos os dias, verifica se você está inscrito de fato, se inscreve para a gente estar aqui juntos todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E antes de orar, claro, a gente vai orar para terminar o devocional, entra no nosso grupo do WhatsApp, lá é onde a gente manda todos os dias, 10 minutinhos antes de começar o devocional, o link da transmissão e durante o dia as anotações para você estudar, aprofundar e, por que não, se quiser também pregar essa palavra onde você quiser, na igreja, na rua, num grupo de comunhão, onde você estiver, vai servir também como instrumento para a sua vida, tá bom? Para entrar, tá no comentário fixado aqui o link para você acessar. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pelo seu rico amor, muito obrigado pela tua palavra encorajadora, muito obrigado pelo teu sustento nos dias difíceis. Eu oro, Pai, para que nós possamos verdadeiramente declarar tudo podemos naquele que nos fortalece. Que assim como o apóstolo Paulo foi testado em várias situações e se manteve de pé, sustentado por ti e não por uma força carnal, não por uma força humana, eu quero te pedir, Senhor Deus, libera essa graça sobre nós. Eu sei que cada um aqui que está assistindo vive uma situação diferente, um quadro diferente, um estágio, uma estação diferente da vida. E o Senhor é Deus de todas as estações, as boas, as ruins, aquelas que são muito rápidas, aquelas que parecem demorar uma eternidade. O Senhor está conosco. Eu quero te pedir, Senhor, que tu fortaleças a vida daquele que está orando comigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém, gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante, importante mesmo, deixa o like aqui e vamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente, tchau, tchau.